Saudamos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da internet para esse momento muito especial, que é um momento de oração, ao qual eu e você nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus. Convido você então para que assim como estamos, feche os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de, no meio da semana, estarmos aqui parando e vimos aqui Te buscar em espírito e em verdade. Que tudo aquilo que for falado, que tudo aquilo que foi feito agora neste momento, a partir de agora, que o Senhor fale ao nosso coração e transforme a nossa vida. Permaneça conosco nesses momentos que possamos Te buscar em espírito e em verdade. Fique também de maneira especial com nossos amigos e familiares, nossos irmãos, onde quer que estejam, que lá onde eles estão, o Seu Santo Espírito possa alcançá-los também. Fica conosco, Senhor, são essas bênçãos e favores que Te pedimos em Teu nome. Amém. Muito boa noite para você que nos assiste nesse momento. É uma alegria realmente nesta quarta-feira nós estarmos juntos para louvarmos o nome do nosso Deus e nós te convidamos para cantar agora, face a face. É o nosso desejo ver a Cristo frente a frente assim que Ele voltar. Quando almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei para sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz.
Boa noite a todos. Este é um dia, uma noite de oração. Nós sabemos que todos os dias nós temos momentos que nós podemos orar. Mas o povo de Deus reserva quarta-feira à noite especialmente para a oração. Temos muitos motivos, temos talvez motivos de socorro em que nós buscamos ao Senhor. E agora quero te convidar a se juntar a nós para que nesse momento possamos elevar uma prece ao Senhor. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso, nesse momento nós estamos agora ajoelhados em reverência perante o Senhor para pedir a sua presença em nossa vida. Nós temos muitas coisas para agradecer, portanto dizemos obrigado, Senhor. Mas existem também necessidades, muitas, angústias, temos dúvidas, anseios, ansiedades. Ó Deus, que o Senhor, como poderoso Pai que é, amoroso que é, possa suprir todas as nossas necessidades. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo nesta ocasião, que possam todos ser alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Esses favores te pedimos, suprindo tudo mais, em nome e por amor a Jesus. Amém. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem, do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já
de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem, do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Muito boa noite a você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha nesta manhã, você que também sintonizou aí e está assistindo conosco a mensagem desta noite. E nós queremos conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus com você. Mas antes disso, eu convido você a fechar os seus olhos e nós estaremos então dirigindo uma prece ao nosso Deus. Santo Deus, te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos e cuidados, te agradecemos, Pai, porque separamos um tempinho nessa semana de trabalhos turbulentos, mas nós separamos, Senhor, esses momentos para nos dedicar e conversar um pouquinho a respeito da Tua Palavra. Então, por favor, Pai querido, que o Teu Santo Espírito continue nos conduzindo, nos orientando, para que possamos aprender a cada dia mais como melhor Te servir, Senhor, e nos preparar para encontrar contigo. Que nesse momento o Senhor continue abençoando a cada um que está aqui conosco. Por favor, pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar conversando com você, querido irmão, querida irmã, nosso amigo, que nos acompanha nessa noite. Eu queria conversar com você hoje a respeito do livro de Números, no capítulo 13 e capítulo 14. E nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito desse tema que é tão importante para nós e nós vamos extrair algumas lições. São várias as lições que aprendemos ali durante essa história. Mas nós queremos compartilharemos 3 lições com você nessa noite. Você sabe, e você que não sabe, nós estaremos conversando agora, no capítulo 13 e capítulo 14, Deus, Ele vem conduzindo o seu povo. Se você volta na história do Êxodo, você vai encontrar Deus conduzindo o seu povo ali, libertando eles do cativeiro egípcio, atravessa o Mar Vermelho e agora eles começam uma peregrinação. Nessa caminhada, antes disso, Deus já havia manifestado o seu poder lá dentro, libertando eles. E durante a caminhada, Deus também havia mostrado conduzindo de maneira especial o seu povo. E nessa caminhada, Deus ali, Ele coloca então, no momento do dia, Deus coloca ali aquela nuvem, protegendo, dando ali o frescor, né? A tranquilidade por causa do intenso calor. Quando à noite também, muito frio, e Deus ali, Ele coloca aquela nuvem, aquela nuvem de chamas ali, e agora o povo
estava acalentado e poderia prosseguir também. O cuidado, o carinho com que Deus cuidava do seu povo. Momentos então quando o povo precisava de água e ali Deus fez jorrar água. Momentos então quando a fome assolou, Deus ali providenciou com bondosa mão o maná e o povo foi cuidado com um carinho especial. E os milagres aconteciam e a proteção de Deus era constante ali nos cuidados com o seu povo. De repente eles param ali agora no capítulo 3, nos deparamos então com a promessa, dando continuidade na promessa que Deus havia feito lá no Egito. Vou levar vocês a uma terra que mana leite. O povo foi vendo as manifestações e agora chega no capítulo 13, Deus então diz a Moisés, Moisés vá lá e separe 12 homens, um de cada tribo, e nesse momento agora então você escolha esses homens. E ali foram feitas algumas escolhas, e dentre as escolhas, 2 homens se levantaram ali, um deles Josué e o outro Calebe. Quando você vai na história, poucos se lembram do restante dos nomes, mas esses 2 nomes eles permanecem ali, nós vamos ver o porquê, os motivos. E aí agora eles saem então e vão até a terra e começam ali a espiar. Durante 40 dias eles permaneceram lá vendo ali como era a terra. E Moisés disse a eles, olha, veja se é boa, se é ruim, como é, se é farta, se ela é produtiva, como é a cidade. E depois de todo esse momento ali, passaram esses 40 dias, eles retornam agora, trazendo as novas de como era. E agora o problema começa. E ali você tem ali o relato no capítulo 14, verso 1, e diz o seguinte, levantou-se, pois, toda a congregação. Vamos voltar um pouquinho. No capítulo 13, nós vamos ver ali, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe contas a eles de toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e o fruto dela está aqui. O povo, porém, que habita nessa terra é povo poderoso, as cidades muito fortificadas, e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak. Começaram ali a trazer os relatos, e no momento em que eles trazem os relatos, falando ali das frutas e tudo que tinha ali, eles trouxeram consigo um cacho de uva, que 2 homens foram necessários para carregar. Nossa, que bênção, que cidade é essa? Deus realmente tinha razão, é verdade. Só que aí o contrário começa a acontecer também. Porque daí o povo perde de vista a promessa. De repente você e eu, às vezes acontece isso com a gente. Em meio a algumas situações que enfrentamos, a gente às vezes também perde de vista a promessa que foi feita. E o povo se esqueceu daquela promessa que Deus fez, e Deus disse, olha, diga ao povo que eu vou levar eles a uma terra que mana leite e mel, eu vou conduzir vocês e vou colocar vocês lá dentro. Mas em algum momento, em meio à dificuldade, em meio a algumas situações, pode às vezes acontecer alguma coisa que vá nos distanciar e vá nos fazer olhar para os problemas e deixar-nos de ver as oportunidades que Deus cria no meio do caminho. E às vezes a gente faz isso também. E voltando ali ao relato, diz o seguinte, quando termina tudo aquilo ali, todo o comentário, verso 30 diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos à terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe e Josué agora se deparam com todo o povo, entendendo que tudo era ruim e não ia dar certo. Não, vamos parar por aqui, não vai dar certo. Mas aí Josué e Calebe se levantam ali em meio a toda a dificuldade, em meio a conversa contraditória do restante do povo, e eles se levantam e dizem, não, para com isso, gente. Deus prometeu e Ele vai cumprir, a gente precisa só obedecer, porque se Ele se agradar, nós entraremos lá. Ah, querido, às vezes isso acontece comigo e com você, quando em meio a algumas dificuldades que enfrentamos, às vezes nós colocamos ali a barreira e dizemos, olha, não vai dar, Deus, dessa vez aqui a promessa não vai se cumprir, eu acredito que não vai dar certo. E aí Deus vem com sua mão poderosa
e resolve o problema de uma maneira instantânea na minha e na sua vida. É certo que nós, às vezes, passamos por dificuldades e pressões aqui, enquanto estivermos aqui. Mas Deus, Ele deu provas e dá provas a cada dia do seu amor por cada um de nós. E Ele vai continuar nos conduzindo até terminarmos essa jornada. Na continuação do texto diz o seguinte, o verso 5 vai dizer assim: então Moisés e Arão caíram seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. É muito boa, gente, não desanimem. Porque falta tão pouco, já chegamos tão perto. A terra está ali. Não olhemos agora para as dificuldades, para os problemas que vamos enfrentar, porque isso vai acontecer. Mas vamos olhar para as oportunidades, para aquilo que Deus disse que vai fazer através de nós. Então, vamos olhar. Tenha a mente positiva, vamos em frente, vai dar certo. E o povo agora meio tremendo, meio com medo, receoso, começaram a murmurar contra Moisés e Arão. E até o Espírito de profecia vai dizer o seguinte, que eles até queriam levantar um outro líder para colocar ali, para conduzir o povo novamente ao Egito. Eles queriam apedrejá-los e levantar um novo líder para voltar atrás, para voltar lá para o Egito. De onde eles foram libertos, esqueceu-se até do cativeiro, esqueceu-se dos problemas que enfrentaram lá, esqueceu-se de toda a escravidão, esqueceu-se de todos os problemas que tiveram, por causa de uma dificuldade que enfrentaram. E sabe, queridos, às vezes isso pode acontecer na minha e na sua vida, e a gente voltar para o Egito também, escolher voltar para o Egito, diante das dificuldades e das turbulências que podemos enfrentar aqui em nossa vida. Na continuação do texto vai dizer o seguinte, mais uma vez vem reforçando e enfatizando Josué e Calebe, e eles dizem assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Mas infelizmente o medo, o temor tomou conta do povo. E o próximo relato ele vai dizer o seguinte, capítulo 14, verso 10, apesar disso toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e dos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Quando você vai para a história ali, do povo do Egito, do livramento, da libertação do povo do Egito, você vai encontrar ali a mão poderosa de Deus atuando o tempo todo, Deus cuidando, Deus carregando no colo, como um filho que Ele o carrega, que Ele vai conduzindo, Deus conduzindo, Deus cuidando, abençoando, provendo tudo aquilo que era necessário. E chega num ponto então que Deus ele diz: olha, aqui não dá mais. Chegou num limite, chegou tão alto a rebeldia e a reclamação e a murmuração e a desconfiança de Deus, onde não tinha mais como. E Deus agora ele pronuncia ali uma sentença. Ah, queridos, como é doloroso. Mas aqui Deus, mesmo com dor no coração, Ele pronuncia essa sentença. O verso 12 diz o seguinte: com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte. Do mesmo povo, de toda aquela geração que estava ali, Deus falou o seguinte: olha, está vendo aqui? É o seguinte, se você pegar o capítulo 14 e você continuar lendo, você vai encontrar ali onde Deus ele faz uma separação. E ali ele diz o seguinte: daqueles que têm de 20 anos para baixo permanecerão, mas daqueles que têm de 20 anos para cima,
Eles morrerão no deserto e o cadáver deles vai continuar jogado no deserto, caindo um por um. Deus foi até o momento, queridos, onde Ele conseguiu trabalhar no coração daquele povo. Mas chegou o momento em que não dava mais. E aí Deus dá uma sentença ali então e diz: olha, agora essa geração que saiu do Egito, eles não vão ver a terra que eu prometi. Aqui uma promessa condicional, queridos. Porque Deus disse: eu vou cumprir essa promessa lá. Vou cumprir a promessa, mas infelizmente você não poderá entrar. E agora Ele separa, manda o pessoal ir de volta ao deserto e começa uma peregrinação. E lá eles morrem. Ah, querido, como é triste ver as promessas de Deus, quando Deus faz a promessa dele para a minha vida e eu mesmo atrapalho os planos de Deus. Isso pode acontecer comigo e com você, querido. Oxalá que isso não venha a acontecer na minha e na sua vida, mas que possamos deixar Deus agir. E agora eu quero compartilhar com você. Quero compartilhar com você bem rapidamente aqui 3 lições. E a primeira lição é a seguinte: não limite o poder de Deus. Ao ouvir, olha o que o Espírito de Profecia vai dizer aqui. Ao ouvir o povo este relato, deu vazão ao desapontamento com amargas reprovações e lamentos. Não esperaram nem refletiram ou arrazoaram com Deus, que os havia trazido até ali. Podia certamente dar-lhes a terra. Cederam de uma vez ao desencorajamento, limitaram o poder do Altíssimo e não confiaram em Deus, que até então os conduzira. Acusaram a Moisés e em murmuração disseram uns para os outros: isto então é o fim a todas as nossas esperanças. Mas contra isso, contrário a essa murmuração, a essa contenda, a Bíblia em Isaías capítulo 41, verso 10 diz o seguinte: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra de justiça. Ah, querido, como é bonito. Às vezes o mundo coloca pressões em nossa vida para nós enxergarmos que Deus está distante de nós, mas por favor, entenda uma coisa. Isaías está dizendo para você e para mim: não temas porque Deus está conosco, independente dos problemas, a despeito das dificuldades, Ele estará conosco para nos conduzir, para nos ajudar, para nos orientar naquilo que é necessário para mim e para você. E mais uma vez o Espírito de Profecia diz o seguinte: Deus está em ativa comunicação. Olha como é lindo esse texto, querido. Deus está em ativa comunicação com todas as partes de seu vasto domínio. Ele é representado curvando-se sobre a terra e seus habitantes. Ouve a cada palavra que é pronunciada. Escuta todo gemido. Dá ouvido a toda oração. Observa os movimentos de cada ser humano. A misericórdia e o amor de Deus pela raça caída não deixaram de acumular-se nem perderam a direção da terra. Ah, como é lindo, querido. Deus, Ele se importa comigo e com você. Cada lágrima que cai, não cai sem que Deus tenha percebido, sem que Deus estivesse ali chorando com você, passando momentos difíceis ao seu lado. E Ele diz para você: não temas, eu estou contigo e vou conduzir a jornada até você chegar em um local seguro, em um rumo ao porto seguro. Deus estará comigo e com você. Segunda lição: aprenda a depender de Deus. Os filhos de Israel mostraram possuir um mau coração de incredulidade. Não estavam dispostos a suportar as durezas do deserto. Quando deparavam com dificuldades no caminho, consideravam-nas como impossibilidades. Sua confiança em Deus falhava e eles não viam ante si coisa alguma senão a morte. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Mas
Em contraste com isso, diferente disso, o Espírito de profecia vai dizer o seguinte: não podemos ignorar a realidade de que em algum momento todos iremos encarar o sofrimento, mas nossa atitude vai indicar se seremos derrotados ou vencedores. E a pergunta vem: como iremos enfrentá-lo? Onde poderemos nos apoiar? Aprenderemos a enxergar as dificuldades como obreiras de Deus? E mais um texto diz o seguinte: não podemos enfrentar as crises como a maioria, que vê apenas o lado negativo e lamenta diante das dificuldades. Somos chamados a encará-las como oportunidades para aprofundar a fé, entendendo que uma fé que não é testada, não é confiável e reconhecendo que as mais probantes experiências na vida do cristão talvez sejam as mais abençoadas. E um texto que diz o seguinte: fazei de Deus vossa inteira dependência, procedendo de modo diferente, é tempo então de vos deter. Estacai justamente onde estais e mudai a ordem das coisas. Sinceramente, de alma faminta, clamai a Deus. Lutai com os instrumentos celestiais até alcançardes a vitória. Ponde vosso ser inteiro nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito, e resolvei ser seu amorável, consagrado instrumento, movido por sua vontade, controlado por sua mente, imbuído por seu espírito. Então vereis claro as coisas celestiais. E a terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nesta noite: nunca duvide, pois Deus é fiel. Nunca duvide, irmão querido amigo que nos assiste nessa noite, nunca duvide da fidelidade de Deus. O texto do Espírito de Profecia diz o seguinte: a incredulidade e a murmuração dos filhos de Israel ilustra o povo de Deus hoje sobre a terra. Muitos olham para o Israel do passado e se maravilham de sua descrença e contínua murmuração, depois de o Senhor ter feito tanto por eles, dando-lhes repetidas evidências de seu amor e cuidado. Acham que não se deviam ter mostrado ingratos, mas alguns que assim pensam, murmuram e se queixam ante coisas de pequenas consequências. Não se conhece a si mesmos. Deus os experimenta com frequência e prova a sua fé com pequenas aflições, e eles não suportam a prova melhor do que o fez o antigo Israel. Ah, querido, muitas vezes as coisas acontecem comigo e com você, sabe para quê? Porque Deus está provando a minha fé, porque Deus está provando também a sua fé. A permissão de muitas coisas acontecem na minha e na sua vida, porque Deus está provando a minha e a sua fé. E quando é passado no fogo, burilado, tirado as arestas, é preparado, é refinado, e aí é trabalhada a minha e a sua fé, para sermos poderosos, termos a nossa fé segura nas mãos de Deus. E o texto do Espírito de Profecia vai dizer o seguinte: a fé do povo de Deus, do Deus do céu, deve ser forte, ativa e perseverante, à prova das coisas que esperam. Então a sua linguagem será: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome, pois Ele me tem tratado generosamente. Salmo 103, verso 1, querido. A caminhada cristã, ela vai trazer dificuldades. Na caminhada cristã nós teremos aflições. Enquanto vivermos nesse mundo, nós teremos dificuldades, passaremos por turbulências, é verdade. O mundo está à beira de um caos. Já estamos enfrentando momentos difíceis. Mas a mão de Deus está estendida, dizendo para mim e para você: eu estou no controle de todas as coisas. Eu estarei caminhando com você, eu estarei cuidando de você. Não temas, porque eu sou contigo, diz Isaías, e é Deus que está dando essa promessa para mim e para você nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus.
E aqui o último texto que eu quero ler com você, do Espírito de Profecia, diz o seguinte: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, podemos dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na lembrança de Cristo. E um último texto que eu quero ler nessa noite com você diz o seguinte: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e nos ensinado tudo aquilo desde o passado. Ah, querido, Deus cuidou do seu povo de maneira extraordinária, de maneira sensacional, uma maneira que conduziu com todo carinho, com todo afeto, com todo cuidado. E da mesma maneira especial que Ele conduziu o seu povo no passado, quando vemos as histórias e vemos o direcionamento de Deus, a condução divina, podemos ter certeza, ter a segurança e a esperança que, assim como Deus guiou o povo no passado, tem guiado no presente e vai nos conduzir até a Canaã celestial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nunca deixe apagar no seu coração a esperança do retorno de Cristo Jesus a essa terra. Mas enquanto Ele não volta, tenha certeza, querido, Deus está contigo aí onde você estiver, está conduzindo tudo para que cheguemos em segurança até a Canaã celestial. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai querido, pelas Tuas bênçãos e cuidados que o Senhor tem dispensado a cada um de nós até esse presente momento. Quando nós olhamos para a história do passado, para a história do povo de Israel do passado, nós enxergamos a Tua mão protetora, os Teus cuidados, os milagres realizados na vida daquele povo e a condução do Teu Santo Espírito desde o início da história. E nós queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue conosco, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração a cada dia, nos enchendo de esperança, mesmo em meio ao mundo caótico, problemático como estamos vivendo nesse momento, nesse período. Mas nós confiamos, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está conosco, está agindo e que nada foge ao Seu controle. E queremos, por favor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração a cada momento para que a esperança continue acesa em nosso coração e que possamos perseverar na fé até o dia em que estaremos em pé, observando lá nas alturas, vendo o rosto de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estará vindo nos buscar e nós estaremos contigo por toda a eternidade. Abençoa, por favor, a cada irmão, a cada amigo que está conosco nessa noite. O Senhor continue conduzindo, dando a eles um restante de semana feliz na Sua companhia. Agradecidos, pedimos essas bênçãos, não porque haja algum mérito em nós, não é verdade, mas confiamos nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite para você.